aí, Ricardo? Como é que você tá, cara? Eu tô bem, e você? É bom demais. Ah, legal. Ricardo, eu tô estudando econometria e eu quero saber se você conhece aquele método dos mínimos quadrados ordinários. Você, sim, ouviu falar? Conheço, bacana, gosto muito. Mínimos quadrados ordinários, legal. Então, eu quero aprender como se calcula aqueles coeficientes, os parâmetros da regressão de beta 1 e beta 2. Você sabe como calcular? É um processo simples de derivação parcial dos parâmetros beta 1 e beta 2, que são os nossos coeficientes da regressão. Confira o vídeo. Vamos fazer aqui um breve vídeo que tem por objetivo mostrar como que se chega aos coeficientes da regressão, no caso beta 1 e beta 2 que estamos estudando, que são os coeficientes da nossa regressão linear, uma regressão até então do tipo simples, onde trabalhamos apenas com duas variáveis a serem estimadas, no caso a variável y e a variável x também. E esses dois coeficientes que queremos encontrar, também chamados de parâmetros, né, são os coeficientes, por sua vez, o coeficiente angular e também o coeficiente linear, que é este que vai multiplicando a nossa variável explicativa, a nossa variável x, né? O coeficiente angular ele apenas determina o ângulo da função e ele fala assim, voltando lá, por exemplo, naquele exemplo do capítulo 2 do consumo em função da renda, ele vai falar quanto esse coeficiente angular, ele vai dizer o seguinte: quanto que cada família consome quando sua renda é zero. Bom, então basicamente é isso. Ele informa qual o valor da função quando o valor de x é nulo, é igual a zero. Então, estamos trabalhando com o método dos mínimos quadrados ordinários. Falamos no vídeo anterior que o objetivo aqui é encontrar valores para y, valores com base em uma amostra dos valores de y. Nós vamos calcular os seus valores estimados. Então, nós vamos chegar aos possíveis valores de uma função de regressão populacional com base nos valores coletados de uma amostra e, portanto, teremos uma FRA, que é uma função de regressão amostral. Vimos também que o método dos como a ideia é tornar o valor estimado de y o mais próximo e o mais parecido possível com os valores de y observados, ou seja, o valor estimado ele será muito próximo ao valor observado, dado que fica impossível de termos todas as observações, todos os valores populacionais. Então, para isso, é necessário que os erros, também chamados de resíduos da regressão, eles sejam os menores possíveis, os mínimos possíveis, para que os valores informados pelo entrevistado no seu questionário, voltando àquele exemplo, eles fiquem muito próximos então daqueles valores calculados, valores estimados, aqueles valores médios de y. Só que tem um porém. Se fizéssemos a seguinte conta, vamos apenas somar as diferenças existentes entre os efetivos valores observados dos valores estimados, é muito provável que a soma, o somatório de todas essas diferenças, ela seja muito próxima a zero, se não nula ou zero. E aí não tem o porquê de se incluir aquele termo de distúrbio estocástico, o erro, o resíduo, não tem o porquê de incluir esse termo na regressão. Tá? E já vimos por diversas vezes e por vários motivos que nós temos que incluir este termo de erro na regressão. Então existe aí um método que vem para salvar o problema, chamado de método dos mínimos quadrados ordinários,
o qual minimiza as distâncias entre os valores efetivos observados de y e os seus valores calculados ou estimados. Então, por ela minimizar, por esse critério minimizar, ele leva o nome de mínimos, e quadrados, porque a forma que se encontrou para fazer esta minimização é elevar então as diferenças ou os resíduos ao quadrados. E aqui na página, deixa eu ver aqui, página 80 do livro do Gujarat Econometria Básica, 5ª edição, tem então duas equaçõezinhas aí, a 3.14 e a 3.15 por sua vez, que a partir dessas equações, que são equações diferenciais, realizadas com cálculo diferencial derivada parcial, é que se chega então por algumas substituições algébricas então ao cálculo. Quando eu já falei, vou falar novamente, que quando rodamos uma regressão linear, não importa se é no Excel, não importa se é manualmente, inclusive, na calculadora HP12C, calculadora científica, se em algum pacote estatístico como Stata, Minitab, EViews, SPSS e tantos outros que há, o computador, enfim, o pacote estatístico que utilizarmos, ele já encontra os valores beta 1 e beta 2, ou seja, ele já encontra os valores precisos, ótimos, do coeficiente angular e ou dos coeficientes lineares, caso exista mais de um coeficiente. Matematicamente, é assim que se calcula. Porém, o livro do Gujarat, ele entende, esse autor entende que o estudante de econometria ele já tenha conhecimento prévio de cálculo diferencial, ele já entende que o estudante é um estudante ou de mestrado ou mesmo de doutorado e que ele já viu aí na sua disciplina de métodos quantitativos aí matemática superior, então ele já tem conhecimento para realizar isso aqui. Mas enfim, o objetivo desse vídeo é mostrar então como chegamos ao cálculo desses estimadores de beta 1 e de beta 2 através de um cálculo diferencial. Eu encontrei este arquivo aqui que eu estou clicando. Este documento é um documento muito bom. A gente vê pelo endereço aqui que é um documento formulado pela Fundação Getúlio Vargas, tá? E, bom, antes de falar desse documento aqui, esse documento aqui ele mostra todo o processo de diferenciação daquela função do Gujarat, dessa equação aqui de cálculo diferencial, para encontrarmos os estimadores de beta 1 e de beta 2. Passo a passo aqui, é bem grande, mas fiquem tranquilos que até o final do vídeo vocês vão ver que essa parafernália toda é algo assim muito simples, né? Um pouquinho cansativo de fazer no começo, mas é simples. Vamos fazer só para entendermos como funciona essa parafernália toda dessa matemática existente por trás do cálculo desses estimadores. Se bem que depois a gente vai rodar isso aqui em Excel, em outros softwares estatísticos, mas é interessante e importante também entender isso aqui, principalmente aí quem faz doutorado aí, que tem professor chato que gosta que fique calculando tudo na mão. Então é importante saber e aprender como se calcula isso. Então, antes de mais nada, eu quero dizer que eu vou deixar este endereço disponível na descrição do vídeo. Só que eu não sei até quando esse documento vai estar no ar, né? Pode ser que amanhã ou depois a FGV tire do ar. Para isso, eu quero falar um pouquinho. Tem esse site aqui, muita gente conhece, ele é bem conhecido, um site aí mundialmente conhecido de downloads. Eu acho esse site fantástico e eu uso para fazer downloads de tudo quanto é coisa que eu preciso, de jogos, de programas estatísticos. E eu não uso sites como Baixa Aqui, Sofonic, porque enche o computador de vírus,
instalam uma montoeira de programas que só deixa o computador lerdo. Eu gosto desse site aqui, né, não paga nada, e também quando você faz download só do arquivo que você quiser. Então, como eu tenho uma conta aqui para me fazer meus downloads, eu percebi que ele tem um linkzinho de upload. Eu aproveitei e fiz o upload desse arquivo aqui da FGV, e vou deixar também, para garantir que eu vou deixar esse endereço aqui, o link também na descrição do vídeo, e basta vocês clicarem aqui em download, esperarem aqueles 20 segundos. Tá um pouquinho lerdo essa internet aqui. 20 segundos, aí basta clicar aqui em Free Download, tá? E vocês vão conseguir fazer o download aí desse documento. Então, falando aqui do documento, derivação de estimativas por mínimos quadrados. Vamos trabalhar aqui com duas equações simultâneas. Simultâneas significa que nós devemos resolver elas simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, tá? E essas equações, elas têm o nome de equações normais. Então, o que ele fala aqui? Bom, antes de fazer isso aqui, vamos fazer uma revisãozinha bem rapidinho do que vimos até então. Lá no início dos meus vídeos, eu não falava do modelo clássico de regressão linear que fala aqui, diretamente ao método dos mínimos quadrados ordinários, mas aqui fala um pouquinho sobre a natureza da análise de regressão, a regressão versus causalidade, né? Implica causa, né? Causa e efeito, e relação versus correlação, que são coisas aí pouco diferentes, né? Quando queremos relacionar duas variáveis, utilizamos a correlação. E vimos também já em vídeos anteriores sobre a função de regressão populacional e também sobre a FRA, que é a função de regressão amostral, e utilizamos então a nossa função de regressão amostral sempre que trabalharmos com dados ou informações amostrais, para que nós possamos estimar possíveis valores médios para a população, tá? Quem trabalha muito com vendas, então, pode utilizar isso aqui para fazer previsões, né? Previsões futuras de vendas. Então, o objetivo da análise da regressão é estimar a função de regressão populacional. Veja bem, estimar. Vamos trabalhar com valores próximos, com valores médios e não com valores precisos. E aí, nós trabalhamos com a equação de regressão em sua situação estocástica, ou seja, atribuindo a ela um termo de resíduo, um termo de erro, e este y populacional aqui, y, ele significa cada um dos valores de y, cada observação, por isso que tem esse subscrito i aqui, que significa uma observação individual, qualquer um dos valores de y que você quer estimar. Ele é representado então por beta1 chapéu porque eu já falei, porque é variável estimada, né? No caso aqui um parâmetro, beta2 chapéu também, que multiplica então a variável x e porque pode ser qualquer um dos valores x, né? Uma variável aleatória x, e também mais um termo de erro. E vimos também que então isso aqui pode ser simplificado por isso aqui, o y estimado mais o termo de erro. Porque esse beta1 mais o beta2 que multiplica x é o nosso y estimado. Então o y estimado, que é aquele valor de y que está naquela reta ascendente, que é a reta da função de regressão amostral, ele somado ao erro dá o valor real de y. Lembram que tínhamos um gráfico lá, tínhamos uma reta ascendente, com inclinação ascendente. Essa reta é a reta da nossa FRA, função de regressão amostral. E no entorno dessa reta tínhamos vários pontinhos pretos, várias bolinhas, que são os valores das observações, os valores de y. Então a diferença entre cada um daquele pontinho menos
o seu respectivo valor estimado que está naquela reta de regressão, chama-se de erro, chama-se de termo de erro, termo de distúrbio aleatório, erro estocástico e por aí vai. É um erro. E esse y estimado é um valor, uma média condicional estimado do seu verdadeiro valor de y, que é o valor populacional. Bom, então, em síntese, este erro ele também pode ser representado, pode ser escrito dessa maneira: isso é igual a isso. Porém, aqui nós colocamos y como aqui, menos toda a equação, que dá o nosso valor dos resíduos. Como disse logo no início do vídeo, então, apenas fazer essas diferenças entre os valores observados e os valores estimados, que dão os nossos erros, e somarmos, é muito provável que essa soma seja igual a zero. E se essa soma for igual a zero, então não há por que ter o termo de erro na regressão. E aí surge então essa maravilha chamada método dos mínimos quadrados ordinários, que pega essas diferenças entre os valores observados e os valores estimados. Por que os? Porque colocamos o sinal de somatório aqui na frente. Todos eles. Todas as diferenças, elas são elevadas ao quadrado. E aí então nós vamos começar a partir daqui, tá? A soma ou somatória do quadrado dos resíduos vai ser igual a somatória, aí entre parênteses, o y menos beta 1 chapéu menos beta 2 chapéu, que multiplica a variável xi, fecha parênteses, tudo isso elevado ao quadrado. E a partir daqui, nós vamos derivar, nós vamos diferenciar esta função aqui, tanto em relação a beta 1, primeiramente, e depois em relação a beta 2. Aí o próximo passo é igualar os resultados, as equações. Então faremos aí os processos de substituição para chegarmos então aos valores reais de beta 1 e de beta 2, tá? Eu vou mostrar aqui agora, só dando uma explicaçãozinha geral por cima, e depois eu vou terminar esse vídeo, só que eu vou fazer ele na mão, essa demonstração aqui na mão, e vamos ver se dá para incrementar e fazer um exercício também no Excel. Vamos fazer sim um exercício no Excel, só para que fique mais claro o entendimento de que vamos chegar aos valores de beta 1 e de beta 2, os mesmos valores que nós encontrarmos rodando uma regressão simples no Excel, nós vamos encontrar fazendo na mão também, calculando na mão esses valores aqui, aí digamos com o auxílio de uma calculadora. Então aqui tem o símbolo da derivada parcial, este símbolo aqui. Começamos derivando então parcialmente o termo de erro ao quadrado em relação ao parâmetro beta 1, que é o coeficiente angular da função. E aí, claro que dessa maneira não vai dar para fazer, somente colocar o u aqui ao quadrado, o erro ao quadrado. Nós vamos ter que descrever como é esse u aqui, que no caso é isso aqui. Tá? A gente começa por aqui, que o erro ele é a diferença entre o valor observado e o valor estimado, tudo ao quadrado. E a gente torna reescrevendo aqui, então agora aqui sim, a derivada parcial da somatória, aqui entre parênteses, o y populacional observado, menos o beta 1 chapéu, menos o beta 2 chapéu, que multiplica o xi, tudo isso elevado ao quadrado. Então nós vamos derivar ou diferenciar tudo isso aqui, essa parte de cima, em relação a beta 1. Depois nós vamos fazer o mesmo processo, porém nós vamos derivar toda a função aqui, todo o termo de erro, em relação a
beta 2. E aí nós vamos chegar a essas duas equaçãozinhas aqui, 3.1 e 3.2. O segundo passo, então, é pegar essas equações normais e igualá-las a zero. Nós vamos, então, pegar essa aqui e essa aqui é a mesma coisa, só que essa última aqui nós não podemos usar, da mesma forma que essa última aqui. Nós temos que usar ela com todas as letras, com todos os itens que contém aqui dentro do parênteses, ou seja, não dá para usá-la de forma resumida. Nós vamos pegar esta aqui primeiro e igualar a zero. E fazer todo o processo, até chegar a essa aqui. E pegamos esta outra aqui também, que é a do beta 2, e vamos também igualar a zero, para então chegarmos a este outro resultado aqui. Então, vamos chegar à equação 3.3 e equação 3.4. Esta equação 3.3 aqui do documento da FGV, como a gente pode observar, ela é exatamente a mesma que está aqui no livro do Gujarati. Porém, a diferença, como eu disse, é que ele entende que os alunos já sabem fazer isso aqui, já são ninjas, ultra craques, dão aula para o professor. Então, ele já dá ela prontinha aqui. Olha só, depois que ele tem ela prontinha, vamos conferir aqui. Somatória de y é igual a n beta 1 mais beta 2, que multiplica, então, a somatória de xy. Somatória de y menos n beta 1 menos beta 2. Não, aliás, essa aqui. Isso não está certo. Somatória de y é igual a n, que multiplica beta 1, mais beta 2, que multiplica a somatória de xi. Agora, a segunda equação, então, que é a derivada do erro em relação ao beta 2, ela também foi igualada a zero, e ele chegou a esse valor, que é a somatória de y populacional vezes o x da população é igual a beta 1 vezes a somatória de xi mais beta 2 vezes a somatória de xi ao quadrado. Vamos conferir aqui. Olha, mesma coisa, o mesmo resultado. Então, a partir daqui, ele começa... olha só o que ele escreve aqui. Essas equações simultâneas são conhecidas como normais. Resolvendo simultaneamente as equações, obtemos... Enfim. Bom, ele já dá pronto aqui. Chegaremos a esses resultados aqui. Basta ir substituindo matematicamente. Esse documento já tem ela um pouco mais detalhada. Vamos fazer na mão, passo a passo, todos os detalhes. Iremos explicar aí o porquê desse valor desse menos 1 aqui, daí o menos xi aqui. Mas isso aqui é tranquilo. Bom, então essa parte eu finalizo aqui. Agora vamos fazer a segunda parte. Vamos fazer toda ela na mão e depois faremos um exercício, portanto. Retomando então, vamos mostrar agora como calcular manualmente os parâmetros beta 1 e beta 2. Vamos derivar parcialmente o termo de erro da regressão em relação a cada um desses parâmetros. Vamos pegar então no capítulo 3, lá no apêndice 3A, ele fala que a partir desta equação, que é a equação 3.1, 3.2, que é a equação que dá o somatório dos termos de erro elevado ao quadrado. Aqui temos o termo de erro elevado ao quadrado, a soma de todos os termos de erro elevado ao quadrado. Ela é representada pelos valores, pela soma de todos os valores do y da nossa equação menos
os y estimados, tudo isto elevado ao quadrado. E a gente já verificou que este y menos o y estimado é igual ao y menos beta 1 estimado menos beta 2 estimado, que multiplica a variável x, e tudo isso então elevado ao quadrado. Então, vamos ver aqui lá no apêndice 3A, apêndice 3A1, derivação dos estimadores de mínimos quadrados. Então, nós vamos derivar parcialmente. Então, um pouco de luz, muita luz aqui, muita luminosidade. Este aqui, então, é o símbolo do derivada parcial. Nós vamos derivar o termo de erro, o somatório do termo de erro elevado ao quadrado parcialmente. Primeiro vamos derivar a equação do termo de erro ao quadrado, que é esta equação que vamos derivar em relação a beta 1, e depois vamos derivar em relação a beta 2. Temos aqui então feito a mão. Foi feito tudo à mão mesmo. O primeiro passo, então, nós vamos derivar o termo de erro, primeiramente em relação a beta 1, e daí nós reescrevemos da forma como está lá na equação 3.1.2. Não dá para derivar diretamente desta maneira aqui, nós temos que destrinchar, colocar todas as letras, todos os componentes da equação, e daí nós derivamos então toda esta equação aqui do termo de erro, do somatório do termo de erro elevado ao quadrado em relação ao parâmetro beta 1. Não vou mostrar aqui passo a passo como se dá esse processo de derivação. Teríamos que pegar um livro de cálculo no que diz respeito ao cálculo diferencial. Mas enfim, o que interessa não saber é que a derivada, nesse caso aqui, estamos derivando o termo de erro em relação primeiro a beta 1 e depois em relação a beta 2. Quando derivamos o termo de erro em relação a beta 1 é a nossa variável e as demais são constantes. E tudo que for constante, nós repetimos. Então, a derivada de beta 1 dentro dessa equação do erro em relação a ele mesmo seria 1. Como ele está sendo multiplicado por um sinal negativo, então nós colocamos menos 1 aqui. Tá? E aquele quadrado que estava aqui em cima, pela regra de derivação, nós descemos ele multiplica toda a equação, então, e nós diminuímos ele na unidade. Então, fica tudo isso aqui elevado a 1. Depois, então, como temos esse valor de menos 1 aqui, que é referente ao beta 1, nós multiplicamos, então, pelo menos 2. Então, resumidamente, a derivada parcial do somatório do termo de erro ao quadrado em relação a beta 1 vai ficar assim, menos 2, que multiplica o somatório do termo de erro ao quadrado. Mas nós não vamos utilizar esta equação aqui para trabalharmos daqui em diante. Vamos trabalhar com esta equação anterior aqui, que vai ser, eu coloquei aqui número 1 aqui para separar, vai ser a nossa primeira equação. Então fazemos o mesmo processo agora, mas em relação a beta 2. Vamos derivar todo o termo, somatório do termo de erro em relação ao parâmetro beta 2. Fazemos da mesma maneira. Porém, verificamos que, como estamos derivando agora não mais em relação a beta 1, mas em relação a beta 2, e beta 2 está multiplicando x, beta 2 é a nossa variável, então ele some e o x permanece. Só que como na frente do beta 2 tem o sinal de negativo, então esse sinal negativo também vai permanecer na variável x. E todo esse x aqui, então daí nós vamos multiplicar na nossa equação. Ele vai ficar multiplicando aqui e o sinal dele também vai multiplicar o menos 2
lá na frente. O segundo passo, nós vamos igualar a zero ambas as equações. Ah, tá, essa aqui vai ser a equação 2. Então, nós vamos pegar aquela primeira equação, a equação de número 1, que vai ser essa aqui, e vamos igualar a zero. E depois vamos pegar essa segunda equação que acabamos de encontrar aqui, a equação de número 2, e vamos igualar a zero. Por que fazer isso? Porque nós queremos minimizar as diferenças entre os valores observados, os valores efetivos observados para x e y, dos valores estimados de y, fazer com que as diferenças se tornem mínimas. Veremos que depois esse parâmetro beta2, ele, que é o nosso coeficiente linear, ele encontra um ponto, uma região onde os valores médios estimados de y eles se tornem os mais próximos possíveis do termo de erro, né? Nós lembramos que nós tínhamos vou fazer um desenho simples aqui. Nós tínhamos algo do tipo assim, um plano aqui, e aqui nós temos valores de x, e aqui nós temos valores de y. Então daí aqui nós temos a nossa reta de regressão, e aqui nós temos um valor observado para y, outro aqui, outro aqui, outro aqui, vários pontinhos aqui em torno da reta de regressão, tanto acima como abaixo dessa reta. E vimos também que a diferença entre cada um desses valores observados e o seu respectivo valor estimado que estão aqui nessa reta de regressão, é aquilo que chamamos de termos de erro. Quando nós calculamos beta2, como estamos calculando agora, esse parâmetro beta2 ele vai encontrar a melhor região para se estarem esses valores estimados, de forma tal que esses valores estimados de y possíveis, eles fiquem os mais próximos possíveis dos valores observados da amostra. Ou seja, não fiquem nem muito acima e nem muito abaixo. É como se eles ficassem bem no meio. Bom, tanto é que chamamos esses valores estimados de y também de valores médios, né? Como estamos igualando as duas equações, tudo que nós colocamos em uma temos que colocar na outra também. Tudo que tiramos de uma temos que tirar da outra também. Como esse menos 2 está presente em cada uma das equações, multiplicando o que está em parênteses, nós podemos tirá-lo daqui, de ambas as equações. Isso porque nós estamos simplificando todo o processo. Esse menos 2 não nos interessa. Depois nós vamos ver lá na frente, fazer alguma simulação, atribuir alguns valores naquela equaçãozinha do termo de erro e vamos utilizar esse valor de menos 2. Mas por enquanto, para calcularmos os valores de beta 1 e de beta 2, não necessitamos dele. E aí, nós reescrevemos ambas as equações, a equação 1 e a equação 2, mas sem esse menos 2 na frente. Agora, tem um detalhe muito importante que nós temos que nos atentar, que é este aqui. O parâmetro beta1, que é o nosso coeficiente angular, ele está sendo multiplicado por essa somatória. Existe essa somatória na frente dele. Só que, como tem essa somatória aqui, indica que esse parâmetro beta1 ele está em função da soma, ou seja, ele está em função de todos os nossos valores da nossa amostra. Então nós temos que substituir esse somatório aqui e colocar uma letra N, este N pequeno que significa o tamanho da nossa amostra. Não dá para deixar ele sem nada porque ele está em função de alguma coisa. Ele depende, ele está em função do tamanho da nossa amostra, da quantidade de variáveis que nós temos na nossa amostra. E aí então a equação de 3 final ela fica dessa forma aqui, o somatório de y1 é igual a n que multiplica beta1 mais beta2 xi. Agora chegou a vez da equação de número 2, que é a equação do termo de erro derivado, da somatória do quadrado dos termos de erro derivado em relação a beta2. Nós vamos igualar então esta equação a zero.
Então tá aqui, nós tiramos o menos 2 como fizemos na equação anterior, certo? E como tem o x ali, este x então, que foi derivado em relação à variável beta 2 dessa vez era variável e não constante na segunda derivada é beta1. Então, este x que ficou aqui, ele vai ser multiplicado por cada uma dessas variáveis aqui. Então, antes o que era y, agora é y, x, yi, xi, menos beta1, que estava sozinho, agora é beta1 que multiplica xi. E menos beta2, que já estava multiplicando por xi, como está multiplicando agora também por xi, então fica xi elevado ao quadrado. E aí prosseguimos então com a equação, certo? Agora atribuindo o somatório para yi multiplicado por xi, depois menos o somatório de beta1 xi, beta1 estimado, e depois menos o somatório de beta2 estimado x ao quadrado. Tudo isso igual a zero. O parâmetro beta1 nós tiramos da frente do somatório, porque o somatório ele diz respeito à variável x. E como vimos anteriormente, os parâmetros beta eles são multiplicados, o que vem na frente é o n, que é do tamanho da amostra. Tá? Mas quando ele está sozinho, quando ele está sendo multiplicado por uma variável explanatória, no caso x, como temos aqui, então daí ele permanece sem, ele não tem o n multiplicando na frente, mas ele está sendo multiplicado o somatório de x. E como tudo isso aqui então é igual a zero, ora, se o somatório de yi, xi menos beta1 estimado vezes o somatório de yi menos beta2 estimado, que multiplica o somatório de x ao quadrado, ou seja, se nós temos esta primeira expressão aqui menos esta segunda expressão que resulta em zero, então significa que essa primeira expressão aqui tem o mesmo valor ou exatamente igual a esta expressão aqui, ou seja, menos beta2 estimado, que multiplica o somatório de x e ao quadrado. E aí vamos isolar, o nosso objetivo então é isolar aqui. Nós colocamos somatório de y e xi vai ser igual a beta1 estimado somatória de xi mais beta2 que multiplica a somatória de xi ao quadrado. E temos aqui então a nossa equação. Bom, fizemos o primeiro passo, que foi derivar o somatório do quadrado do termo de erro em relação aos parâmetros beta1 e beta2. O segundo passo foi igualar ambas as equações a zero. E agora o último passo é resolver algebricamente as equações. Então temos o último passo aqui. Essas equações nós chamamos de equações normais. Elas são resolvidas simultaneamente, ou seja, as duas juntas. Então da equação 3 que tínhamos aqui calculado anteriormente, a equação 3, ela vai ficar dessa maneira. Aqui tem um n na frente do beta. Então o nosso objetivo agora, a partir daqui, é isolar os betas, tanto o beta1, beta2, porque nós queremos descobrir os valores desses parâmetros. Nós queremos encontrar os valores para esse. É isso que qualquer pacote estatístico faz automaticamente para a gente, inclusive o Excel. Então nós colocamos n beta1, que é igual a esta somatória de yi menos beta2 estimado, que multiplica xi. Na verdade, o que fizemos aqui foi extrair
menos beta 2xi de ambos os lados. Então, tirando menos beta 2, somatório de xi daqui, fica n beta 1. E como extraindo daqui, temos que extrair desse lado também, para que ambos os lados fiquem exatamente com o mesmo peso, né? Bom, queremos isolar então beta 1. A única maneira de fazermos isso, como beta 1 está sendo multiplicado por n, nós vamos dividir por n. Vamos dividir n, que multiplica beta 1 estimado por n, e vamos dividir o segundo termo da equação também por n, ficando desta maneira aqui, como está aqui. Que também pode ser reescrito desta maneira aqui. Quando temos aqui esta variável y, também vamos ver a variável x aqui, com esta barra em cima, nós lemos ela em termos médios. Aqui é y médio e aqui é x médio. Y médio nada mais nada menos é do que a somatória de todas as variáveis y divididas por n. Como está aqui, pelo tamanho da amostra. E a mesma coisa é feito com x. Somatória de x dividida por n vai dar o x médio. Então, esta aqui já foi encontrado aqui. Equação 5. Esta equação nos dá o valor do parâmetro beta 1. E para beta 2? Bom, para beta 2 nós vamos pegar a equação 4, que foi feita anteriormente. Como ela está escrita aqui está a equação 4. Ela vai ficar da seguinte maneira. Bom, no caso da equação 4, que é esta equação aqui, na equação 4 ela tem beta 1. Contudo, como nós já temos o valor de beta 1, que é este valor aqui, esta equação aqui, nós vamos fazer o que? Nós vamos substituir este valor de beta 1 aqui na equação 4, então, para podermos encontrar o valor de beta 2. Não tem outro jeito. Então, nós pegamos o valor de beta 1, nós substituímos, o valor de beta 1 ele vai ser multiplicado, então, pela somatória de x mais beta 2 somatória de x ao quadrado. E aí vamos resolvendo algebricamente. Então, no caso, essa somatória de x vai multiplicando tudo isso aqui. Então, é que nós vamos precisar deste valor de n aqui, porque no final nós vamos ver que nós vamos trabalhar com valores médios para podermos encontrar beta 2. E aí segue todo um trabalho de manipulação algébrica até chegarmos ao passo em que nós vamos ter que escrever este n aqui. Nós vamos isolar beta 2. Assim como beta 1, o objetivo é isolar beta 2. Então, isolando beta 2, nós vamos ter que dividir isso aqui por isso aqui. Porém, não podemos ficar com dois numeradores e dois denominadores. Então, nós vamos ter que simplificar para ficar apenas com um numerador e um denominador. Como este n aqui, nós vamos ter que escrever dessa maneira. 1 dividido por n, que daí dividir por esse n aqui, que vai ficar n no lugar aqui, apenas n. Porque, por exemplo, se n é igual a 10, então 1 dividido por 10 é igual a 0,1. E 0,1 multiplicado por 10 é igual a 1, ou seja, não vai fazer diferença nenhuma. Mas para resolver isso aqui, para simplificar, nós escrevemos dessa maneira aqui. E aí teremos então apenas um numerador e apenas um denominador, com n aqui e n aqui. Como temos n aqui, isso tudo aqui pode ser escrito em termos de valores médios. Pode ser escrito dessa maneira: o somatório de x menos o seu respectivo valor médio, que multiplica, fecha parênteses, y menos y médio. E fazemos o mesmo com o que está aqui embaixo, o que está no denominador, então. Por que isso? Porque x menos x médio pode ser escrito dessa maneira aqui. Um xi pequeno, tá? Assim como y menos o y médio e o x menos x médio elevado ao quadrado, um x pequeno também elevado ao quadrado. E aqui está
encontramos então o valor de beta 2, de beta 1 e de beta 2. Vamos fazer um exercício no Excel somente para tirar a prova real desses valores de beta 1 e de beta 2 que encontramos, e vamos mostrar como eles realmente são estimadores eficientes para a nossa regressão linear. Vamos então agora uma breve revisão agora por aqui, não muito mais nítido desse documento do que aquele que eu fiz à mão. Bom, isso é óbvio. Então o primeiro passo, né, nós temos aí alguns passos, né? O objetivo aqui é encontrar os valores dos parâmetros beta 1 e beta 2. O primeiro passo então é escrever o somatório do termo de erro ao quadrado em sua expressão ou forma algébrica, que é dessa maneira. Começamos então, após ter feito isso, derivando então em relação primeiro a beta 1 e em relação a beta 2. Aqui no primeiro caso, beta 1 é nossa variável, enquanto beta 2 é nossa constante, e depois no segundo caso, beta 2 é a nossa variável e beta 1 é a nossa constante. Aqui então sobrou esse menos 1 em relação a beta 1, que é multiplicado em relação ao 2 que desce aqui, mas não faz muita diferença, porque esse 2 aqui, depois na hora que formos igualar as equações, como tem menos 2 na frente de cada uma das equações, ele vai sumir. Nós vamos simplificar. Então, reescrevendo, igualando a zero, quando o beta 1 está sozinho, o parâmetro aqui está sozinho, nós colocamos o n, e esse n ele define o tamanho da nossa amostra. É necessário colocar n, então. Resolvendo então simultaneamente as equações normais, vamos pegar a terceira equação aqui. Então nós encontramos o valor de beta 1, e este valor de beta 1 ele vai ser substituído na quarta equação, no caso nesse documento que seria a equação 3, que é a equação 3.4. Nós vamos substituir o valor de beta 1, que é tudo isso aqui, no lugar de beta 1. E aí vamos resolvendo algebricamente a equação. O que está escrito aqui por n, nós reescrevemos dessa outra maneira, que é 1 sobre n dividido por n aqui. Nós fazemos isso tudo por questão de simplificação, para que não tenhamos dois numeradores e dois denominadores, precisamos apenas de um numerador e um denominador. E por último, então, como estamos trabalhando com n aqui, isso aqui dá para ser reescrito dessa outra maneira aqui, em termos de valores médios, x menos x médio, que multiplica y menos y médio, e o denominador, então, dá para ver que tem n aqui, então é x menos x médio, tudo isso elevado ao quadrado. Essa diferença entre x menos x médio, a gente escreve com x pequeno. E a mesma coisa fazemos com y e x ao quadrado também. E teremos que então o beta 2 vai ser reescrito dessa maneira. Vamos fazer um exercício agora onde vamos tirar a prova real. Vamos então agora ao exemplo. O exercício trata-se, o exercício escolhido trata-se então do exemplo 2.7 do capítulo 2 do livro do Gujarati. Então foi falado em um vídeo lá do capítulo 2, se não me falha a memória, o vídeo que finaliza o capítulo 2, com este exemplo aqui do salário em função dos anos de estudo, e sendo então o salário a variável y e os anos de estudo a variável x, variável explicativa. Então aqui eu já fiz os valores de x menos x médio, y menos x médio, e x menos x médio elevado ao quadrado, para calcular então o valor de beta 2, e confirmei com o valor da regressão aqui. Mas enfim, vamos fazer tudo novamente. Vamos copiar aqui uma abaulado. Esse número de pessoas aqui vamos excluir, não necessita disso. Então, nós temos que beta 2 resulta do somatório
do produto das diferenças, no caso a diferença entre os valores, todos os valores de x da amostra, menos o valor médio de x, vezes, então, o somatório de todos os valores de y da amostra, menos o valor médio de y. Tudo isso dividido pela somatória das diferenças entre todos os valores de x menos o seu respectivo valor médio para x elevado ao quadrado. Isso vai então nos dar o valor do coeficiente linear beta 2. Então, vamos fazer aqui. Primeiro vamos calcular x médio. Podemos usar a função da média no Excel, que vai dar o valor de 12. Ou, se preferirem, pela soma de tudo isso aqui dividido por n, de 2 a 14, então n igual a 13, que dá 12 do mesmo jeito. Então aqui temos o valor x médio. Vamos calcular agora x menos x médio, então fica x menos x médio vai ser igual a cada um desses valores de x menos o seu respectivo valor médio. Colocamos um cifrão aqui para congelar, arrastamos e temos aqui. Agora vamos colocar y menos y médio. Vamos fazer a mesma coisa. Y, então, são salários, né? Já temos a função aqui. Bom, vamos fazer pela média. Igual média. Temos então aqui o valor de y médio. Agora, assim como fizemos com x, y menos y médio, colocamos o cifrão para congelar, vamos arrastar, pronto. Agora x menos x médio ao quadrado. Vamos precisar disso aqui. Como já temos o valor de x menos x médio que está aqui, basta então elevar ao quadrado. Vamos já efetuar a soma de tudo isso aqui. Aqui podemos arrastar a soma das diferenças entre os valores de x menos x médio, faltou o sinal de menos aqui, resulta em 0. Agora, por último, vamos calcular isto vezes isto. Olha aqui, x menos x médio vezes y menos y médio. É o somatório que nos interessa. Somatório de tudo isso aqui. Então, x menos x médio vezes y menos
y médio. Vamos multiplicar os dois, assim. E arrastar aqui para efetuar a soma, né? O que precisamos fazer agora? Bom, já temos aqui o valor médio de x. Já temos os valores aqui. Precisamos aqui então substituir na fórmula. Somatório de x menos x médio ao quadrado está aqui. Aqui está somatório, x menos x médio ao quadrado. Então, vamos fazer aqui beta 2, sinal de igual, vai ser igual a tudo isso aqui, que é isso aqui, essa somatória, dividido por isto aqui. Está aqui então calculando o valor de beta 2, 0,72. Bom, vamos tirar a prova real então com a regressão linear. Dados, análise de dados, regressão, ok. Vamos inserir todos os valores de y inicialmente. Agora todos os valores de x de entrada. Nível de confuso 95%, plotagem de resíduos, intervalo de saída, vamos escolher, bom, pode ser aqui mesmo, e damos um OK. E já vemos ali então o valor aqui, variável x1, está aqui nosso coeficiente, aqui para a interseção é beta 1, e aqui é o coeficiente da variável x, 0,72, como vimos aqui, 72, 4096, 72, 072, 4096, 703, exatamente o mesmo valor. Bom, isso é a prova real, isso nos mostra que realmente pelo cálculo por aquele cálculo simples da derivada parcial, diferenciando os termos de erro da equação da regressão, primeiro em relação a beta 1, depois em relação a beta 2, ele vai chegar realmente no valor ótimo que minimiza os termos que minimiza os resíduos. Aqui nós temos os y, os valores previstos de y. Esses aqui são os nossos valores estimados, o y estimado. Esses valores aqui eles vão ser muito próximos aos valores originais da série, que são esses valores aqui para o salário. E podemos verificar aqui, ao lado nós temos os valores dos resíduos, são valores mínimos, as diferenças são mínimas, ou seja, as diferenças que, como eu já fiz em um vídeo anterior e vou fazer aqui novamente, se dá por cada um desses valores de y menos os valores previstos ou estimados para x. Podemos ver que os valores então aqui são os mesmos e que são valores bem pequenos.
E o beta 1? O beta 1 é igual a y médio menos beta 2 vezes x médio. Vamos fazer para conferir. Escrever aqui, beta 1 é igual ao valor de y médio, já temos aqui y médio, já temos aqui igual valor de y médio menos isso, menos beta 2, já temos aqui vezes x médio menos 0,01. Vamos conferir com da regressão. Menos 0,14452747. Olha aqui, exatamente o mesmo valor. Então confirma. Eu vou deixar disponível essa planilha, vou fazer um upload dela. Caso alguém que está assistindo o vídeo tenha interesse em fazer o download, então eu também vou deixar o link para download dessa planilha disponível na descrição desse vídeo. Muito obrigado.